Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira. Como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus, como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus, independente do que o outro faça. Apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia. Eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento. Eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? This happened. Isso aconteceu. Soldiers. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro: Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos. Ele disse: Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer? That's not how it works. Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando. Só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não?
Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo, ou não diga a si mesmo tal mandamento: eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram: Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse: desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. Quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia: veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve.
O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas, ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem, o que é o que, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema, o momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não, não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? See, Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he, 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 he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave, porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha, lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos. Envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo. A vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Olhe clara e profundamente, para além de todas as compulsões de seu corpo e de sua mente. O que você realmente quer fazer da vida, simplesmente faça. Sadhguru.
Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema, mas em primeiro lugar, a árvore do Neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde. Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível. É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, isso e isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o Neem faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do Neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha, Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa.
a qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você, porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante
do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, Neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então por escolha você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas enfim, nesse momento eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20 e 20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20 e 20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma, em combinação no estômago vazio, fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos Neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir Neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro.
Precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de Ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em Ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em Ojas, quando eu digo Ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem Ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os Ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em Ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Neem e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter Ojas, a camada protetora dos Ojas. Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma. E assim, você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária. E possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. É fantástico estar aqui no sopé destas montanhas. Muitas décadas de minha vida, a primeira metade da minha vida, fiquei procurando por elas. Porque eu precisava descarregar a minha carga.
Agora Agora dificilmente consigo estar aqui. Em um nível, de certa maneira. O processo espiritual significa se tornar como uma montanha, Stable, still. estável, imóvel. Por quê? Somente quando alguém tem uma base estável, muitas coisas podem ser feitas. A exuberância da vida só é possível se houver estabilidade absoluta. Caso contrário, a exuberância levará à loucura. Sim. É por isso que muitas pessoas que são um pouco criativas, um pouco ativas, um pouco exuberantes, sempre terminam sendo esquisitas Nearly insane. e quase insanas. Porque sem estabilidade, não se pode Have a dance going. manter uma dança em contínuo andamento. É por isso. Shiva significa quietude, Shiva significa dança ao mesmo tempo. Ou você o vê sentado, absolutamente imóvel, ou o vê numa explosão de dança. Porque uma explosão só é possível quando há uma base estável. Uma explosão, não sendo destrutiva, só é possível quando há estabilidade. E estabilidade, as pessoas tentam se tornar estáveis controlando e podando suas vidas. Esta é a forma que sua avó lhe diria sobre como ficar estável. Controle-se. Daí então você se tornará estável. Sim, se você estiver morto, ficará estável, muito. I promise you that. Isso eu te prometo. Então, normalmente, as pessoas que falam de estabilidade são todas existências constipadas. Você sabe o que é constipação? Isso significa que aquilo acontece pouco a pouco. A sua alegria, o seu amor, o seu êxtase acontece pouco a pouco, aqui e ali. Isso é constipação. Então, a estabilidade não é porque você reduziu sua vida ou a poldou ao mínimo e você ficou estável. Isso não tem nenhum valor. Estabilidade porque você vê tudo com absoluta clareza. É por isso que, quando dizemos Adiyogi, estamos falando de estabilidade e, ao mesmo tempo, de uma dança exuberante. Isso só é possível porque ele tem mais de 2 olhos, não necessariamente 3, mais de 2. Isso significa que ele vê muito mais do que a maioria das pessoas jamais viu. Porque ele vê muito, muito mais. Ele tem capacidade de ser estável. Se você vê apenas uma parte daquilo, você não pode ser estável. Portanto, todo o esforço é para ver melhor. Darshan. Darshan. Para ver, sabe? Toda cultura tem sempre falado sobre isso. Você vai ao templo não para enviar petições, mas para darshan, para ver melhor. Fundamentalmente, o motivo pelo qual as pessoas não são capazes de ver o que há com a vida é simplesmente por causa das identificações com tantas coisas. A começar com o corpo. As identificações se voltaram para tantas coisas. No momento em que você se identifica com algo, toda a sua mente compreende que precisa ser protegida e ela funciona apenas para aquilo. Então, como eu quebro minha identidade nacional, minha identidade religiosa, minha identidade racial, você não tem que seguir assim. Se você quebrar sua identificação com seu próprio corpo, ele desaparece, tudo desaparece, porque tudo o mais está ancorado nele. Tudo é apenas uma amplificação
de sua identificação com as restritas limitações de seu próprio corpo. No momento em que você se identifica com ele, o restante das identificações é apenas multiplicação. And E isso se multiplica muito rápido. Quanto mais bem-sucedido você for com o que quer que esteja fazendo, mais rápido se multiplicará. E você será capaz de ver cada vez menos. as À medida que suas identidades crescem, o drama psicológico aumenta em intensidade. Não permitirá que você veja nada, seus próprios pensamentos e emoções o afundarão. Infelizmente, o mundo tem constantemente pressionado as pessoas a acreditarem que o que acontece em suas mentes é muito importante. Eu tenho tentado convencer o mundo de que o que está acontecendo em sua mente é apenas lixo. Não, Sadhguru, eu estou pensando em Deus. Isso também é lixo. Talvez seja um lixo um pouco mais sagrado, mas ainda é lixo. Porque na sua mente, Deus não pode vir, o diabo não pode vir, os anjos não podem vir. Somente os pensamentos vêm. É um tolo aquele que identifica um pensamento como sagrado e o outro pensamento como qualquer outra coisa. thought means O pensamento significa algo que não é real naquele dado momento. Pensamento significa que o lixo velho está apodrecendo em sua mente. Você precisa, para sobreviver, em relação a isto e aquilo, mas você não precisa pensar para explorar algo novo. Você não precisa pensar para se tornar iluminado. Porque o que você vai pensar? Você só pensará nos dados antigos que estão em sua cabeça, de muitas maneiras diferentes, talvez. Quantas variedades de expressões seu lixo encontra? Isso não tem nenhum valor para a vida. Talvez socialmente haja algum valor. Em alguns lugares, quando eu vou internacionalmente, as pessoas estão dizendo ele é um líder de pensamento. Eu digo, no thought in my não tenho pensamentos na cabeça. Então, vendo claramente, vendo tudo, que sua visão não seja obstruída por você mesmo. Se isso acontecer, a estabilidade acontecerá. Exuberância, você não precisa se preocupar, porque essa é a própria natureza da vida. Tudo é exuberante. É preciso estabilidade para permitir que a exuberância aconteça. Do contrário, você continua reduzindo sua exuberância porque ela dói quando está fora de equilíbrio. Se você está desequilibrado e se move a uma certa velocidade, você vai se machucar. Quer você esteja conduzindo uma bicicleta ou conduzindo o Cosmo. Se você estiver sem equilíbrio e atinge certa velocidade, você irá se machucar muito. Portanto, equilíbrio é muito importante. E o equilíbrio, que vem de repreensões, não é equilíbrio, isso é, sabe, morte empacotada. Sim. Você embala a morte de uma certa maneira e parece muito decente e dignificante, porque os mortos são sempre muito dignos, você já viu isso? Eles nunca fizeram nada indecente, fizeram? Portanto, essencialmente, tudo está ancorado na clareza da visão. E isso não acontecerá a menos que exista alguma distância entre o que sou eu e o que é meu corpo. Se essa distância não existir, então a multiplicação de identidades irá apenas... é uma consequência inevitável. Visão
Se você presta atenção a estas montanhas, você deveria ficar louco todos os dias. Embora eu as tenha carregado por toda a minha vida, ainda fico enlouquecido olhando para elas. Ou você não as enxerga, ou está olhando e não as enxerga. Uma vez, Shankaran Pillai veio ao Isha Yoga Center e disse que queria ficar em um quarto que tivesse uma vista espetacular. Então, depois de pensar, a recepção o colocou no Chitra Block. No dia seguinte, ele acordou e reclamou: "Eu pedi um quarto com vista. Por que você me colocou aqui?" Eles tentaram explicar que este era o quarto com a melhor vista. Ele disse: "Onde está a maldita vista? A montanha está no meio."